Olá, amigos. Hoje a gente estreia aqui esse Conversa com o Autor, um papo rápido, franco com os autores já publicados pela editora Reformatório. A ideia é falar um pouco dos livros, da carreira desses autores, numa conversa com este editor aqui. E nesta primeira edição, eu tenho o prazer de trocar uma ideia aqui com o Zé Cabaleiro, autor da Rede Idiota e Outros Textos, um livro de crônicas publicado pela Reformatória em 2014. Por sinal, em agosto já faz 5 anos que a gente né? publicou Poxa. esse livro. Em agosto vence o contrato, então não posso correr o risco aqui de perder a oportunidade de trocar uma ideia aqui com o Zeca. Mas não é só por isso, é porque o livro é também um dos mais vendidos do nosso catálogo, o livro é bom, então por isso eu resolvi começar com este livro, com você, e também porque o Zeca é o Zeca, e o título é importante. Quando a gente publicou a Rede Idiota, a Reformatório tinha só 5 livros no catálogo. E naquele tempo eu vivia batendo de porta em porta, assim, nas grandes redes, Cultura, Saraiva, implorando para ter os livros lá. Hoje eu é que não quero fornecer os livros para os caras. Mas naquela época eu achava que era importante ter os livros nessas grandes livrarias. É claro, os caras não me recebiam, eu batia lá na porta com catálogo e tal. E quando a gente fez o Rede Idiota, o seu livro, essas livrarias vieram atrás, assim, para ter o livro. E aí foi a minha hora de aproveitar e falar, ó, beleza, se vocês querem esse, tem que levar todos os Fulano e outros, cicrano. pelo menos um de cada, menor quantidade. Mas foi ali que a gente conseguiu fechar uns contratos de fornecimento com essas redes. Então foi graças ao seu livro também que a gente ficou sem receber anos. Naturalmente. Não, mas de qualquer forma, cara, eu aproveito para te agradecer não só por estar aqui, aceitar a gente trocar essa ideia, mas também pelo livro, que deu uma força, assim, para a nossa editora, pequenininha, né? Foi o 6º título, enfim. Então, bem-vindo aqui à Zácara. Obrigado. Bom saber que eu sou o Paulo Coelho dos pobres aqui. Para a gente falar do livro, assim, logo na apresentação do livro, você diz que ele contém arroubos de livre pensar, divagações a esmo sobre o absurdo mundo em que vivemos, alfarrábios de botequim a quem se dispuser. Isso lá em 2014, né? Você escreveu. Agora, em 2014, lá naquela época, você imaginava que esse absurdo fosse chegar onde chegou e que até um presidente seria eleito com uma campanha no WhatsApp, assim, numa verdadeira rede idiota? Cara, pois é. De lá pra cá, acho que o mundo piorou bastante. A rede ficou cada vez mais idiota. E novas teias dessa rede também foram criadas, né? Eu já tinha lançado um livro em 2010, publicação própria, né? Chamado Bala na Agulha, Reflexões, aí tinha um subtítulo, Reflexões de Botequim e tal, que era um texto que eu tinha escrito na década de 2000 no meu site, como uma espécie de blog, assim, abordando temas que eu achava que não cabia na canção, né? Temas que exigiam uma reflexão um pouco mais prolongada. Acho que ali eu destilei, de certa maneira, um certo amargor assim, com o mundo, com a transformação do mundo, no que o mundo estava se transformando, né? Em relação ao que o mundo estava se transformando naquele momento. Acho que a gente ainda está num momento de transição, de eras, assim, né? E é um momento um tanto quanto estranho, assim. Acho que viver em qualquer época é difícil, né? Seja na Idade Média, seja no Iluminismo, mas assim, viver é difícil. Mas tem épocas mais luminosas e épocas mais sombrias, né? Acho que a gente está vivendo um tempo de muita sombra, né? Absurdos, alguns trazidos pelo próprio advento da tecnologia, da grande tecnologia, né? Da mesma forma que ela facilita, que ela simplifica, que ela aproxima pessoas, ela também afasta, ela também traz o gene da intolerância, da discórdia, do ódio, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Aí eu escrevi esse livro, publiquei em 2010, resisti bastante a escrever, porque eu acho essa coisa de escrever muito delicada, assim. Uma vez me apresentaram numa feira literária que eu fui participar, tocar, conversar sobre música e poesia e tal. O compositor, cantor e escritor. Eu falei, não, uma ressalva, eu não sou escritor. Escritor é João Baldo Ribeiro, é Luiz Fernando Veríssimo, é sei lá quem, Marcelo Montenegro, Celso Borges. Eu sou um compositor
que gosta de pensar e de registrar o seu pensamento, assim, né? Claro, uma certa modéstia, mas eu acho que modéstia nunca é demais, porque escrever é uma questão muito séria, eu acho. Mas eu precisava escrever aquilo ali, por insistência de amigos e alguns fãs, acabei publicando, que era uma vaidade também, né? Ter um livro, né? Tem um fetiche. Ter um fetiche, né? Já plantei árvore, já tive filhos, faltava só o livro. E aí, com isso, teve um desdobramento interessante, que a revista Isto É me chamou na época para ser um dos colunistas mensais. E lá eu fiquei por 5 anos. Grande parte desse livro são textos tirados de lá, né? Uma seleção dos textos mais permanentes, assim. E aí juntei também várias coisas, textos e espaços que eu tinha escrito que eu achava que tinham valor e compilei aí. Tem muito texto sobre a internet, né? Porque eu via, sendo pai de filhos adolescentes e tal, eu pressentia uma ameaça assim, da internet. Acho que para quem tem filtro, eu tenho 53 anos e tal, quem tem algum filtro, vem de uma era literária e tal, tem mais possibilidade de escapar do que é pernicioso na internet. Mas crianças, adolescentes são um alvo fácil, né? Na verdade, inclusive, me parece, né, que toda uma campanha, e aí por isso eu digo, tudo bem, eu estou, né, quase acusando, mas a gente viu uma campanha política Sim. de WhatsApp, numa rede idiota, com fake news, com informação tudo que... terrível. E a gente está vendo um governo que governa pelo Twitter, que não vai à TV, em rede nacional e se manifesta sobre questões delicadas, mas replica fofoquinhas, né? Quer dizer, o nosso presidente não deu uma manifestação sobre aquele acontecimento no Rio, da morte do músico, mas replica uma polemiquinha entre Danilo Gentili e a deputada Maria do Rosário. Sim. Quer dizer, é um negócio meio tacanho, assim, mesquinho, mostra as pessoas na sua dimensão mais, né? Fez do Twitter o presidente, pô, que é o presidente, que é uma autoridade respeitada. O cara vai replicar cenas de carnaval, as pessoas lá se divertindo, não importa, sem julgamento moral, mas é muito baixo, né, o que a gente está vivendo, assim. O nível intelectual de quem está nos governando mostra um pouco a crise que a gente passa, a crise do pensamento mesmo, né? Sim. Tempos de falta de pensamento. De falta de pensar, de falta de Ele mesmo estímulo, fala né? sem pensar, depois volta atrás. Depois volta atrás. Os filhos o tempo todo sem pensar. É uma tristeza. Mas eu acho assim, é simbólico do momento que a gente está vivendo. Sim. Talvez a gente tenha que atravessar esse pântano aí para chegar mais fortes, né, do outro lado. No começo você disse que vai demorar um pouco, então é sinal de que você é esperançoso. Acho que se não fosse, eu já tinha dado um tiro nos miolos há muito tempo. Vendo as coisas com a forma como eu vejo, assim, eu já teria dado fim a tudo. Eu tenho esperança, assim. Acho que assim, o brasileiro, eu tenho visto muita gente com um discurso de negação do Brasil, muita gente, amigos indo para fora, indo para Portugal, indo para outros países da Europa e tal. E eu sou do tipo que vou ficar até o último momento, assim. Só se a água estiver chegando já no nariz, no pescoço, aí eu vazo. Mas assim, eu acredito no Brasil, acho um país maravilhoso. O patrimônio humano da gente é inigualável. Eu tenho um amor muito grande pelo Brasil, sobretudo pelo povo brasileiro. Tenho uma amiga chilena, eu conto sempre essa história, que ela se casou com um francês. Ela tem raízes brasileiras também, no interior de São Paulo e tal, mas ela se casou com um francês, foi morar num lugar maravilhoso, na Provence lá e tal, Aí falou, eu me entediei, assim, a França é um país lindo, maravilhoso, a Europa é linda, mas é morto. Sim. E no Brasil tem vida pulsando, você entra no metrô, tem uma senhora dando bolacha pro filho e ela te oferece sem ter visto o seu rosto, sabe? Tem afeto, tem vida pulsando, tem uma energia. Isso daí, cara, eu sei, já tem uma amiga, outra música que morou na Holanda há anos, falou, pô, a vida aqui é maravilhosa, mas falta aquela confusão, aquela bagunça maravilhosa que deu esse caldo cultural também pra gente. Óbvio que a gente precisa agora entrar numa nova era ética, acho que a gente precisa consertar um pouco esse Brasil do jeitinho, vamos deixar só a coisa boa
que o jeitinho gera e gerou pra gente, né? A música, a boa malandragem, o senso de improvisação que o brasileiro tem, e vamos deixar essas falcatruas, essas maracutaias para o passado, assim, porque a gente precisa reinventar o Brasil, né? Eticamente, eu acho. Mas a gente tem uma matéria-prima, bicho, que música popular tem a abundância que a nossa tem? Não tem. Nosso cinema é forte, a alma do povo é muito rica. Você me lembrou a frase do Tom Jobim, né? Acho que é Tom Jobim, que ele disse o seguinte, que lá na Europa é legal, mas é uma merda. Aqui é uma merda, mas é bom. legal. É exatamente isso. Acho que ele falava de Nova York. Nova York. Mas é a mesma coisa. Outra que aqui no livro tem uma das crônicas que, assim, sempre que eu tenho oportunidade, assim, quando eu faço alguma leitura em público, eu gosto deste texto em específico, eu leio este, que chama O Ex-Comunista, né? Inclusive tem uma frase que também não sabe ao certo, aqui no Brasil as pessoas dão autoria ao Nelson Rodrigues, mas não sei se é verdade, que é aquela famosa de que se o sujeito até os 20 anos não é um comunista, um socialista, ele não tem coração. E se depois dos 30 ele continuar sendo um socialista ou um comunista, ele não tem juízo, né? Você fez aniversário por esses dias, você já passou dos 30 faz um tempinho, assim. Como é que você se vê hoje em dia, assim, nessa coisa de esquerda e direita? Você está com mais coração, mais juízo? Onde é que você se coloca? Até porque você também tem uma produtora, então é empresário, né? Sim. Então como é que você se vê e se coloca aí nesse quadro de hoje, entre esquerda, direita eu acho que assim, esse momento que a gente chegou, dessa superpolarização direita-esquerda, tem sido também muito prejudicial para a discussão ideológica e tal. Né? Se é que ainda se pode ter uma discussão ideológica. Eu acho que o capitalismo é um mal inevitável. Um mal, eu nem sei se é um mal, é um destino inevitável. Né? O comunismo já foi tentado, já se viu também que é incongruente com a natureza humana. As pessoas não querem compartilhar, repartir, as pessoas querem ter. Então talvez o caminho seja termos no futuro um capitalismo um pouco mais humano, né? Humanista, se é que é possível, porque o dinheiro talvez seja a principal razão de todas as guerras, de todas as discórdias do mundo, né? Mas eu acredito nisso. A gente está inserido num contexto que é completamente capitalista, nosso trabalho é vendido, mesmo o trabalho de criação artística, ele é vendido, ele é precificado, ele tem ele é mensurado e vive-se daquilo, ou não vive-se, né? Ou vive-se com dificuldade, mas assim, a gente está num contexto completamente capitalista. Então falar de comunismo, só esse povo que acha que o comunismo ainda come crianças e vai destruir o mundo, que é uma praga e tal. Não existe mais. O que existe talvez é um pensamento socialista, igualitário, assim, de buscar atenuar a desigualdade social do mundo, que é a grande questão. Eu acho que talvez o maior problema do Brasil, de todos, além da coisa da educação, e que tem a ver também, tem relação, é a desigualdade social. Não pode ter paz, não pode ter harmonia social um país que tem essa desigualdade, né? Gente que tem avião, iate e gente morando no Brasil profundo, numa casa de pau a pique, sem saber se vai comer, né? No dia seguinte. Então, isso é muito difícil de lugares em Europa mesmo, a pobreza tem uma certa dignidade. A miséria também, a miséria no leste europeu, a miséria em vários recantos, mas a pobreza é mais digna, né? Aqui no Brasil ela vai a lugares muito profundos, né? Sim. E isso não é moderno, né, cara? A gente não pode admitir, em pleno século XXI, que as pessoas ainda passem fome, não tenham escola, não tenham roupa para vestir. O mundo precisa avançar nesse sentido. Lá no seu estado, inclusive, que já foi um dos mais pobres, você deve ter visto isso de perto. Mas o José Ribamar dos Santos, que veio para São Paulo, virou empresário, músico reconhecido, compositor, já ficou rico no capitalismo? Não, cara, não fiquei porque acho que eu não tenho vocação mesmo, não. Já estou resignado. Vivendo bem tá bom, vivendo com algum conforto, sem ter que fazer imensos sacrifícios. Mas ficar rico é
ser rico é uma arte, né? Tem que ter um certo talento para a Sim, coisa. Tem que... Tudo que eu ganhei, eu reinvesti no meu próprio trabalho. Criei um selo, fiz um estúdio que me facilitou as produções, pago bem minha equipe, ninguém reclama. No ex-comunista, ele termina com a frase, acho que o dinheiro para os ricos Dinheiro para os ricos é diversão, para o pobre é paixão. Ô Zeca, tem assim, muitas feiras que eu estive, né, com a editora, vendendo os livros, assim, muita gente que via o livro estranhava ou dizia que não conhecia este seu lado, conhecia o Zeca Baleiro, músico, seu trabalho musical, mas não sabia deste seu lado escritor, assim, né? Não sabia que você era escritor. Porque para mim você é escritor. Obrigado. Não só pelos livros, mas porque eu acho que o cara que escreve letra de música, Sim, de certa eu acho maneira, escrever letra de música difícil pra cacete. flerta com a literatura. Então claro. é escrever, é poesia, inclusive, Sim. né? E aí eu tinha curiosidade porque eu sei que você também produz coisas para teatro e tal. E aí, como é que é isso? Assim, como é que você decide, não, isso aqui é música, isso aqui vai ser crônica, isso aqui tá legal para o teatro? Como é que funciona esse processo todo, assim, para você que está sempre produzindo um monte de coisa diferente? Assim? Boa pergunta. Na verdade, assim, meu primeiro ímpeto artístico foi escrever. Minha casa é uma casa com muitos livros, estou vendo ali aquela coleção do Jorge Amado, tinha essa mesma coleção na bibliotequinha do meu pai, que era assim, 2 estantes, não era nada muito... Mas tinha lá Jorge Amado, Mário Quintana, tinha Érico Veríssimo, e eu li bastante coisa. Meu pai era muito assertivo na coisa de que vocês têm que ler, se vocês não lerem, vocês não serão ninguém, essa coisa, né? Ele era professor de biologia, de português, minha mãe também professora de português, então tinha essa... Então todo mundo lê um pouco, todo mundo tem um texto bom, razoável, todo mundo escreve bem e tal. Inclusive tem a minha irmã mais velha, Virgínia, que sempre que eu tenho uma dúvida mais de regras, eu ligo para ela, ela me ajuda e tal. E eu e minha irmã mais próxima, a Lúcia, a gente tinha essa coisa de escrever contos, de escrever historinhas infantis, depois poemas, acrósticos e tal, e foram evoluindo para uma coisa na adolescência, de letras de música e poemas e tal. Então, meu primeiro ímpeto foi ali, caneta no papel, né? Depois veio o instrumento e aí eu me encantei com a música e aí, naturalmente, abracei esse caminho porque é mais instigante, é mais lúdico, né? Juntar a poesia com a música e tal, aquilo me dominou. Mas eu sempre gostei de escrever, inclusive tenho ambições literárias. Eu burilo aí uns contos que eu quero amadurecer porque eu acho também... Para fazer, tem que fazer direito, sabe? Tenho ambições, sim. Só não gosto de me colocar na pele, que quando alguém me chama, eu gosto. de escritor. Porque parece que você está tomando para si uma coisa, um lugar que é do outro, né? Mas aí a canção me tomou por todo esse tempo, né? Desde os 14, 15 anos que eu componho, fui gravar meu primeiro disco com 31 anos, então foi um tempo totalmente absorvido pela música, que ali escrevia uns poemas, engavetava, nunca tive ânsia de publicar, nada assim. Aí, nos anos 2000, como eu te falei, começou a surgir essa vontade de escrever prosa, de discutir um pouco, provocar um pouco reflexões, aí vieram esses 2 livros. Mas eu acho que o próprio tema ele se coloca, já vem meio com a forma, assim, sabe? A gente sabe o que vai dar uma boa canção, ou é um papo para estender mais a reflexão e ir para a prosa. No caso do teatro, eu sempre fui envolvido com teatro. Comecei, inclusive, a carreira com 17, 18 anos, fazendo música para teatro infantil lá no Maranhão, que foi um grande aprendizado. E quando cheguei aqui em São Paulo, também fiz ainda algumas trilhas, né, até gravar meu disco, ter meu próprio trabalho reconhecido e tal. E aí tempos depois, eu tive uma certa volta às origens, me envolvi com algumas pessoas do teatro. A Débora de Buarque, uma diretora muito talentosa e amiga, que eu já fiz 4 espetáculos. E aí fui tomando gosto. Agora, inclusive, por estímulo dela, incentivo dela, estou escrevendo um texto, que é o Último Romântico do Século XXI, que é um pequeno musical, intimista, assim, se é que é possível, né? De um cara que ama as mulheres, meio baseado no Truffaut e outros amantes, amantes célebres, né?
discutindo sobre todas essas questões de hoje, né? Esse território do feminino, do masculino, da conquista, o que é politicamente correto, discutindo um pouco também, quebrando um pouco essas fronteiras do politicamente correto. É um texto que está em gestação. E para mim é um desafio, porque já fiz adaptações, já fiz trilhas, mas escrever um texto é um pouquinho mais... a responsa é um pouquinho maior. Legal. Eu disse no começo que o Rede Idiota, para nós, é um livro assim, importante no catálogo, é um livro que eu gosto muito, eu gosto de todos, sou suspeito para falar. Claro. Mas assim, como eu falei no começo, né, chegou no começo da editora pequena e tal. E aí, e para ti, assim, esses dois são dois livros, você tem dois, o Ponto de Bala, né? O Rede Bala na Idiota, Agulha. Bala na Agulha, que o ponto, Rede Idiota, e você tem alguma coisa infantil também, né? Ah, sim, tem um que eu lancei numa coleção da Companhia das Letrinhas, que é só texto de teatro, que foi o meu primeiro texto. Esse texto eu comecei a escrever com 22 anos lá em São Luís, quando eu fazia parte de um grupo de teatro, um repertório que tinha um repertório fixo, assim, que era o Ganzola, que era especializado só em teatro infantil. Era amador, mas era profissional, assim, tinha uma ambição profissional. E eu fiz alguns espetáculos lá e comecei a escrever esse texto, que era na época um musical. Esse texto foi redescoberto 20 e tantos anos depois pela Débora e uma outra amiga, cenógrafa, Duda Huck, souberam que eu tinha escrito, queriam ver. Estava batido em datilografia, numa pasta amarelada. E eu falei, isso é muito velho, não tem nada a ver. Era uma encenação, uma fábula sobre as 5 criaturas da mata, né? Mãe d'água, saci, caipora, curupira, boitatá, que estão completamente desacreditados e vêm para a cidade para testar a popularidade deles. Assim. Uma fábula sobre esse êxodo do homem do campo, essa nova geografia, né? Assim, humana. E aí eles vêm para cá e, ao invés deles assustarem as pessoas, eles que se assustam com os absurdos da cidade. Né? É bem a vida de hoje. E acabou que elas encenaram, eu mexi um pouco, atualizei um pouco o texto, que já estava um pouco batido, referências antigas, e encenaram ali no Teatro do SESI, foi um êxito, ficou 8 meses em cartaz, de graça, as pessoas faziam fila com senha, foi incrível. Tinha um senhorzinho lá que viu 60 vezes o espetáculo e falou, se alguém faltar aí eu substituo. Criou um troço ali nas pessoas, foi bem bacana. E passou. Aí eu recebi o convite de uma curadora, Gabriela Romeu, que fez essa coleção só de teatro infantil, e escolheu esse texto. Fiquei muito feliz. E ele tem sido estudado nas escolas, às vezes eu visito umas escolas, vou ler o texto com as crianças. Muito bacana. E você tem um retorno dos seus livros, do texto, assim? As pessoas comentam? Comentam. Tem pessoas que escrevem lá ou nas redes sociais ou no e-mail lá da produtora e elogiando, falando de alguma coisa particular. Né? Esse livro infantil mesmo abriu uma coisa com as escolas muito bacana. E que eu vou fazer com o maior prazer, assim, porque eu acho bacana, né? As crianças... Teve uma escola que eu fui aí na Chácara Flora no ano passado e cada criança tinha... A escola comprou um livro para cada criança, de uma determinada série lá. E todos com o livro na mão. Pô, foi bacana, fiquei lendo com eles, discutindo, vendo o que eles achavam, entendiam daquilo. Porque é um universo também completamente estranho a eles. Não são crianças do Nordeste, são crianças do interior, né? Que tem esse imaginário mais lúdico, mais rural, assim. Telúrico até, né? Mas foi bem bacana. E as crônicas também, as pessoas publicam. Tem algumas que são publicadas em livros didáticos, já me pediram autorizações para publicar alguns livros. Eu me sinto importantíssimo. Sim. É legal você falar isso das crianças, porque eu acho que é um compromisso de todos nós. Eu vejo isso, eu como editor, escritor, quem escreve, professores, é um compromisso nosso ajudar a formar leitor, que a gente reclama tanto, né, de que as pessoas não leem. E aí eu acho que isso também é um compromisso da gente formar, porque é difícil você pegar um adulto já com a vida corrida. Que não criou esse hábito. Que não leu, ele não vai criar o hábito. Então é de criança mesmo. Os apelos hoje são muito... Eu consegui emplacar, tenho 2 filhos, um deles, a menina, é bastante leitora, lê de tudo, biografia, livros de autoajuda, lê de tudo. E o moleque é mais do game, eu não perdi essa batalha. E você, assim, quais que são os autores que você gosta, o que você tem lido? Cara, eu sou um leitor compulsivo. Eu perdi um tempo essa mão assim de ler, porque foi bem na época que o meu trabalho começou comecei a gravar o disco, a ter uma carreira de fato, né, profissional.
22 anos atrás, e aí eu meio que não tinha concentração para ler. Mas de uns 15 anos para cá eu retomei isso, eu estou adorando, estou lendo coisas que... E aí eu leio assim 1, 2, 3 livros ao mesmo tempo, eu sou meio caótico para ler. Abandono um, pego o outro, depois retomo. Agora eu li recentemente um livro daquele autor Henry James, que é um contista, né? Um romancista também inglês, que dizem ter sido meio iniciador assim, do romance psicológico, né? Eu li Lição de Mestre, um livro curtinho, mas é uma porrada, assim. Dos recentes que eu li que me impressionaram muito foi o Sonho do Celta, do Mário Vargas Llosa, que eu acho um dos maiores escritores de todos os tempos. Esse cara é impressionante, cara. É um livro sobre uma história de um irlandês que trabalha na embaixada lá inglesa, mas é separatista e que vai fazer umas missões comunitárias no Amazonas, no Congo, e presencia atrocidades lá, trabalho escravo e todo tipo de atrocidade humana, e denuncia uma história muito... E é um romance histórico, né, baseado em fatos reais. Agora eu estou lendo... Eu ganhei muitos livros também. Eu ganhei muitos livros. Agora eu ganhei O Amor Líquido, do Bauman, que eu só havia lido textos esparsos. Então estou lendo. Para entender um pouco o pensamento do cara, que eu admiro. Sim. Eu sei que você é um cara que está sempre assim, eu já vi você produz assim, novos talentos, gravou algumas pessoas, eu sei que você está sempre interessado em conhecer o que está sendo produzido de novo na música, que é, digamos, a sua área principal. Na literatura você consegue acompanhar o que está sendo produzido hoje no Brasil? Você tem tempo para isso, inclusive, não? Eu ganho muitos livros também, as pessoas me mandam muitos livros, e aqui e ali tem uma grata surpresa, né? Não tenho esse tempo, nem para música mais eu tenho esse, porque, né, entre fazer as suas próprias coisas, produzir aqui e ali um artista, agora estou produzindo o disco, finalizando o disco de uma sambista de 80 anos lá do Maranhão, o segundo disco dela que eu produzo, Patativa, que é uma pérola, assim, bruta, assim, uma clementina desse naipe, assim, Ivone Lara e tal, figuraça. 80 anos. Inteira, assim, sambando e dançando e cantando, cheia de sabedoria popular, uma figuraça. Assim que sair eu mando para você. Aí fica difícil, né? Ter claro. Tempo, ainda tem a vida, né? Sim, ainda tem isso. Ainda tem a vida. Mas eu, na medida do possível, acompanho, leio os livros que me dão, assim, leio pelo menos o início, que é a mesma coisa que eu faço com discos, né? Claro. Leio o início, se aquilo não me pega, eu não vou perder tempo. Ouço 3 músicas, se não tem nada que me chame a atenção, eu não a vida é muito curta para tudo que a gente quer ler e ouvir. Não dá, né? E eu ainda não li todos os livros do Vargas Llosa, nem do Nelson Rodrigues. E como é que tá as coisas agora? O que você tem de projeto aí para frente? Não sei, musical, literário, o que você tá... Tem esse musical que eu te falei, né? Que é o último romântico do século XXI. Esse ano eu lanço 2 discos, em 2 volumes. O primeiro sai agora em maio, se chama O Amor no Caos, todo autoral. Em agosto eu lanço um segundo volume. Esse é mais assim, road songs, assim, canções de estrada e tal. E o segundo eu pretendo fazer uma coisa mais brasileira, mais acústica. Então são 2 volumes. Estou produzindo, né, esse da Patativa. Tem mais um que eu estou produzindo, nem lembro, cara. Tem hora que dá um branco. Estou fazendo alguma coisa que eu não lembro. Sim, você está sempre fazendo Daqui a pouco eu te digo. Né? E é isso, e tocando a vida aí, né? Eu gosto muito da estrada, assim, acho que é uma coisa que rejuvenesce a gente, deixa a gente... Já ouvi a Lisa, né, a estrada. Mas ela te rouba muito tempo também, porque se for fazer um show em Fortaleza, são 3 dias, né? Diferente de em Portugal, as pessoas lançam um disco e em 3 meses acaba o país, porque não tem mais para onde ir. Aqui, você fica 2 anos, você fica 2 anos com aquele repertório. E você vai em Fortaleza ou Belém do Pará, são 3 dias, é um para ir, um para tocar, um para voltar e tal. Então, isso daí rouba muito você desse trabalho mais, né, intelectual, assim, mental, de organização, de fazer uma produção de um disco, de coisas assim. Mas a vida segue, eu recebo muitos convites para fazer trilha, gosto pra caramba, tenho feito trilhas para cinema também, fiz recentemente uma que me deixou muito
assim, instigado, animado, que foi o 2, que é um filme de estreia de um amigo que eu já trabalhei, que era publicitário, largou tudo para fazer cinema, Marcelo Pressoto, um cara talentosíssimo. O filme tem ganho uns prêmios aí em festivais alternativos pelo mundo e agora vai entrar em um cartaz totalmente independente, meio teatral, assim, o filme se passa todo num apartamento, mas é incrível o filme. E eu fiz a trilha, fiquei muito feliz. É uma coisa também que eu faria com o maior prazer, que é essa coisa, esse casamento da imagem com a música é uma coisa muito mágica, né? Sim. De você participar da narrativa ali e tal. Isso é muito bacana. E estamos aí, na Bacana, luta. cara. Eu vou te agradecer esse papo. agradeço. Dizer que quando os contos estiverem prontos, o portão Por da favor. Reformatória está aberto. Prazer, obrigado, cara. Marcelo. Valeu mesmo. Prazerão, cara.